Antes de tudo existir, antes do tempo, do espaço, das estrelas e dos anjos, quem era Deus? Como podemos entender sua existência antes da criação do mundo? Essa é uma das perguntas mais profundas que alguém pode fazer. Se Deus criou todas as coisas, o que ele fazia antes de dar início ao universo? Será que ele estava sozinho? Será que já havia algum plano divino traçado? Se você já se perguntou sobre isso, está no lugar certo. Hoje vamos explorar o que a Bíblia revela sobre a existência de Deus antes da criação. Prepare-se para uma jornada profunda que pode transformar sua visão sobre o Criador e sobre o seu próprio propósito na vida. Mas antes, se você quer continuar recebendo conteúdos que aprofundam sua fé e expandem seu conhecimento, já curta esse vídeo e se inscreva no canal. Agora, vamos direto ao mistério da eternidade de Deus. Quando tentamos entender Deus, logo nos deparamos com algo que foge completamente da nossa lógica humana. Ele sempre existiu. Para nós, tudo tem um começo e um fim. Mas a Bíblia ensina claramente que Deus não teve um início. Ele simplesmente é. A Escritura declara: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa verdade é incompreensível para nossa mente limitada, mas fundamental para entendermos quem Ele era antes da criação. Diferente de tudo o que conhecemos, Deus não depende do tempo, pois Ele mesmo criou o tempo. Ele não precisou ser formado ou criado por algo maior, porque Ele é a origem de tudo. Imagine um ser que simplesmente existe, sem começo e sem fim. Para Deus, passado, presente e futuro são uma única realidade diante dele. Antes da criação, ele já era completamente pleno, independente de qualquer coisa fora dele. Mas se ele já era perfeito e completo, por que decidiu criar o universo? Essa é uma questão que exploraremos mais à frente. Por agora, o que precisamos entender é que antes de todas as coisas, Deus já era. Ele não apenas existia, mas reinava em sua glória eterna. Mas como podemos compreender um ser que está além do tempo e do espaço? Para entender Deus antes da criação, precisamos compreender algo essencial. Ele não está sujeito ao tempo. Enquanto nós vivemos de maneira linear, passado, presente e futuro, Deus simplesmente é. Ele enxerga tudo de uma única perspectiva, sem limitações temporais. A Bíblia diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso significa que Deus não apenas existia antes do tempo, mas Ele é atemporal. Ele não envelhece, não muda e não depende de ciclos temporais. Muitos filósofos e teólogos tentaram compreender essa realidade, mas a verdade é que nosso entendimento humano é limitado. Nossa mente só consegue funcionar dentro das leis da criação, mas Deus transcende todas elas. Ele não apenas criou o tempo, ele existe fora dele. Essa característica de Deus nos ensina algo profundo. Ele não muda. Diferente de tudo o que conhecemos, ele é imutável. Isso significa que seu amor, sua justiça e sua misericórdia também são eternos e inalteráveis. Mas se Deus sempre existiu e sempre foi perfeito, o que ele fazia antes da criação? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para um dos mistérios mais fascinantes da fé, a comunhão dentro da Trindade. Antes de criar o mundo, Deus não estava sozinho. Ele existia eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita comunhão e harmonia. A Trindade é um dos conceitos mais profundos da fé cristã, revelando que Deus não apenas existia, mas vivia em um relacionamento perfeito dentro de si mesmo. Jesus revelou essa realidade quando orou: e agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso nos mostra que o Filho já estava com o Pai antes da criação, compartilhando sua glória e amor eternos.
O relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é caracterizado por um amor infinito. Deus não criou o homem porque precisava de companhia. Ele já experimentava comunhão e amor perfeitos dentro da Trindade. Isso nos ensina que Deus não é solitário nem carente. Ele é completo e autossuficiente. Mas se Deus já vivia em comunhão perfeita, qual era o propósito de criar o mundo? Isso nos leva ao próximo tópico, onde veremos que a criação não foi um acidente, mas parte de um plano divino eterno. Se Deus já era completo e autossuficiente, por que decidiu criar o mundo? A resposta está no seu amor. Deus não criou o universo por necessidade, mas por propósito. Ele desejava expressar sua glória e compartilhar seu amor com seres capazes de se relacionar com ele. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Isso significa que a criação não foi um acaso, mas um ato intencional de Deus para manifestar sua glória e bondade. Ele criou o homem, à sua imagem e semelhança, dotado de livre-arbítrio para que pudesse escolher amá-lo e se relacionar com ele. Além disso, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano de redenção. A Escritura afirma: Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso mostra que antes mesmo de tudo existir, Deus já havia planejado enviar Jesus para restaurar o relacionamento entre ele e a humanidade. Portanto, a criação não foi um experimento, mas um desdobramento do caráter amoroso e glorioso de Deus. Ele não precisava de nós, mas nos quis para compartilhar sua plenitude. No próximo tópico, veremos como esse plano divino culmina na promessa da eternidade com ele. Desde antes da criação, Deus já tinha um propósito eterno para a humanidade. Ele não apenas nos criou para existir temporariamente, mas para vivermos eternamente com ele. A Bíblia nos revela que, antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado a redenção e a vida eterna para aqueles que o amam. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Isso nos mostra que Deus sempre teve um plano para que seus filhos vivessem com ele na eternidade. A eternidade com Deus não será apenas uma existência sem fim, mas um estado de plena comunhão, alegria e perfeição. O plano divino não se encerra na criação, mas na restauração de todas as coisas e na nossa união definitiva com ele. Se antes da criação Deus já nos conhecia e desejava que estivéssemos com ele, isso significa que nossa vida tem um propósito maior do que apenas o presente momento. Desde o princípio, Deus desejou um relacionamento genuíno com a humanidade. A criação do homem não foi um ato impessoal, mas uma expressão do amor divino. Deus não criou robôs programados para servi-lo, mas seres dotados de livre-arbítrio, capazes de escolher amá-lo e andar em comunhão com ele. A Bíblia nos mostra que, desde antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado esse relacionamento. Com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Esse versículo revela que o amor de Deus por nós não começou quando nascemos, mas existia desde a eternidade. Ao longo da história, Deus demonstrou o seu desejo de se relacionar com o ser humano, desde o Jardim do Éden até a aliança feita através de Jesus Cristo. Mesmo quando a humanidade se afastou, Deus tomou a iniciativa de restaurar esse relacionamento. Isso significa que nossa vida tem um propósito maior: conhecer e andar com Deus. Se Deus já existia antes de todas as coisas e planejou nossa existência com um propósito eterno, isso muda completamente a forma como vivemos hoje. Nossa vida não é fruto do acaso, mas parte de um plano divino que começou antes mesmo da criação do mundo. A Bíblia nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Isso significa que nossa prioridade deve estar naquilo que é eterno, não apenas nas preocupações temporárias desta vida. Quando compreendemos que fomos criados para um relacionamento eterno com Deus, nossos valores mudam. Passamos a enxergar além do momento presente e a viver de acordo com a vontade dele, sabendo que cada escolha tem um peso na eternidade. Essa visão nos dá esperança e propósito. Não importa quais desafios enfrentamos, sabemos que Deus está no controle e que nossa vida tem um destino final glorioso. Desde antes do início dos tempos, Deus tinha um plano que culminaria em um propósito glorioso: reunir todas as coisas nele e estabelecer um reino eterno de justiça, paz e amor. A criação não foi um fim em si mesma, mas parte de um grande desdobramento do plano divino. A Bíblia nos revela: eis que faço novas todas as coisas. Isso significa que Deus não apenas criou o mundo, mas também tem um plano de restauração para toda a criação. O pecado trouxe a corrupção, mas Deus, desde a eternidade, já havia preparado a redenção por meio de Cristo. O propósito final de Deus é nos trazer de volta à plena comunhão com Ele, onde não haverá mais dor, morte ou separação. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Isso nos mostra que a história da criação não termina na queda da humanidade, mas na glorificação dos que creem e na restauração do mundo. Deus sempre teve um plano eterno para nós, e seu propósito final é compartilhar sua glória com aqueles que o amam. Desde antes do tempo existir, Deus já era. Ele não apenas existia, mas vivia em perfeita comunhão dentro da Trindade, com um plano eterno para a criação e redenção da humanidade. Sua existência não depende do tempo ou do espaço, e seu amor por nós foi estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Compreender isso muda tudo. Saber que fomos criados com um propósito eterno nos dá direção e significado. Não estamos aqui por acaso. Deus deseja um relacionamento conosco, e sua promessa é de uma eternidade ao seu lado, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte, mas apenas alegria, paz e comunhão perfeita. Se essa mensagem tocou você, compartilhe este vídeo com mais pessoas para que elas também conheçam a grandeza desse Deus eterno. E claro, não se esqueça de curtir, comentar sua opinião aqui embaixo e se inscrever no canal para mais conteúdos que edificam sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.